Para compreender melhor a importância, os benefícios e o mecanismo de funcionamento da prece, nos basearemos no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Pede e Obtereis. Neste capítulo, os Espíritos explicam como funciona a prece. Eles nos falam das condições da eficácia da prece e das formas de se orar. Portanto, vamos destrinchar este tema e aprender juntos sobre o que é a prece. O que é a prece? A prece é uma projeção de pensamentos e expressões de sentimentos que alcançam a Deus. Ela é uma ferramenta poderosa para elevar as nossas vibrações e atrair os bons espíritos que vêm em nosso auxílio. A prece serve não só para pedir, mas também para agradecer e louvar. Pode ser dirigida em benefício próprio ou de outrem, seja este encarnado ou desencarnado. Todas as preces são boas, desde que nascidas do coração sincero. Objetivo da prece. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus, como consta no Evangelho segundo o Espiritismo, seja por meio de palavras ou do pensamento, realizada tanto em particular como em público. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Vale lembrar que oração e prece significam a mesma coisa, pois têm o mesmo objetivo: elevar-se a Deus. Diferença entre rezar e orar. Os termos muitas vezes podem confundir. Orar, como vimos, é falar com Deus, e esse contato, na maioria das vezes, acontece de maneira espontânea, ou seja, com palavras que saem do coração e do pensamento, sem nenhuma regra. Rezar, embora também seja uma forma de alcançar a Deus, é uma prática que consiste em recitar alguma oração que já existe. A palavra rezar, de origem latina, significa recitar, ler em voz alta. Eficácia da prece. Segundo Marcos, capítulo 11, versículo 24, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedir. Há realmente a necessidade de orar, pois se Deus já sabe de tudo e a tudo providencia? Sim, a oração é comunicação com o Criador. Através dela, você manifesta a sua vontade. Temos livre-arbítrio para conversar ou não com Deus. A prece é uma vibração. Se Deus tudo já programou, como mudar uma situação já existente? É preciso compreender que tudo no universo obedece a leis eternas e a prece não derroga nenhuma das leis divinas. Contudo, quando somos atendidos em nossos pedidos, não significa que Deus alterou o curso de suas leis, que são imutáveis, mas pode acioná-las em nosso favor, desde que as considere merecidas. Se obtivermos resultado favorável, é porque o que havíamos pedido era possível, faltando apenas que movimentássemos nossas forças nesse sentido. É o que fazemos quando oramos. Uma observação. Receber aquilo que se pede está diretamente relacionado com o merecimento de quem o solicita, independentemente da resposta divina, que é proporcional às necessidades reais do espírito e não à prece em si. É assim que a providência nos dá uma demonstração de respeito à nossa iniciativa e livre-arbítrio. Condição para sermos atendidos seriam a confiança na providência divina, submissão à vontade de Deus, fé em si mesmo e vontade de perdoar. Mecanismo de ação da prece. Como ocorre a transmissão da prece? Em se tratando de um ato sincero e humilde,
nenhuma prece fica sem resposta. A doutrina espírita nos esclarece que estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal que ocupa todo o espaço. Esse fluido recebe impulsos emitidos pelos nossos pensamentos, cuja força energética é proporcional à nossa vontade. Quando um pensamento é dirigido para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro aquele pensamento, como o ar transmite o som. Assim é que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. Desta forma, a nossa prece é transmitida a quem nos dirigimos, através deste fluido que efetua o papel como o de um telefone que transmite a nossa voz, de um a outro ponto qualquer. A intensidade dessa vibração, dessa corrente de fluidos, será forte ou fraca, dependendo da força do pensamento e da força da vontade de quem ora, sentimento, emoção. Função da prece. Poucos sabem, mas a prece é uma das maiores forças do universo. Através da prece sincera, nos ligamos aos espíritos superiores, que, sondando a nossa vontade e boa intenção, nos vêm em socorro, dando-nos a força moral necessária para superar os problemas ou retomar o caminho reto, se dele porventura nos desviamos. Portanto, a maior função da prece é a de atrair a inspiração salutar dos bons espíritos. Pela prece, podemos nos prevenir para não cair no caminho do mal. A prece, no caso, tem a função de nos propiciar forças para resistir ao mal. Efeitos da prece. Como resultado da prece, temos uma grande variedade de efeitos benéficos, dentro dos quais podemos destacar o exame melhor e de um ponto de vista superior sobre um assunto que nos preocupa, captação de pensamentos e energias reconfortantes e fortalecedoras, atração de bons espíritos que nos ajudarão de todas as maneiras possíveis, até mesmo intervindo na solução dos problemas, se as leis divinas permitirem. Por tudo isso, o que antes da prece parecia insolúvel ou insuportável, depois da prece encontramos uma solução ou a intuição necessária para resolvê-lo. O poder da prece. O poder da prece está no pensamento, podendo-se orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou em conjunto. O que importa mesmo é como está seu pensamento nessa hora, o que vai ao seu coração. O que vale é o sentimento que carrega em seu íntimo. Por isto, a importância do sentimento amoroso, humilde, piedoso, livre de qualquer ressentimento ou mágoa. Desta maneira, o homem irá absorver a força moral necessária para vencer as dificuldades com seus próprios méritos. Lembrando que a prece ilumina, tranquiliza, orienta e consola. Importância da prece. A prece é um ato muito importante de ligação com os planos mais elevados. Infelizmente, ainda não é inteiramente compreendida ou exercitada pela maioria dos que oram, mesmo por pessoas que possuem maiores esclarecimentos a respeito da ação dos fluidos magnéticos e da proteção espiritual. Lembremos-nos de um exemplo prático. Se não limparmos periodicamente o nosso quintal, a sujeira se acumula, o mato cresce e há a proliferação de bichos. No campo espiritual, se não limparmos o nosso psiquismo, os espíritos luminosos se afastam,
mesmo que temporariamente, e as trevas tomam conta, favorecendo a ação de espíritos endurecidos. Maneira de orar. Como fazer a prece? Não existe uma maneira correta de fazer a prece, mas é importante elevar os pensamentos em Deus com sentimentos e vibrações positivas. Nossas preces devem ser verdadeiras, partindo do coração, de maneira simples e espontânea, para expressar com exatidão o que sentimos. Pode ser realizada a qualquer hora ou lugar, desde que precisemos ou queiramos. Entretanto, orar de manhã e à noite deveríamos adotar como prática habitual. Para elevarmos nossos pensamentos e fazermos uma prece, não é necessário proclamar verbalmente. Podemos simplesmente vibrar em silêncio e sentir a energia das palavras em nosso espírito. A partir deste ponto, simplesmente expresse ou mentalize o que está em seu coração, ou ouça uma prece de alguém esteja fazendo, para que você possa se concentrar e sentir as palavras dentro de si. O que pedir? Quando oramos, devemos pedir os bens mais preciosos que nos propiciem a evolução espiritual. Assim, não peçamos milagres ou prodígios, mas tão somente forças para suportar aquilo que não está ao nosso alcance mudar. Dentre esses bens podemos citar paciência, resignação, fé, coragem e a melhoria moral. Temos a inteligência e a razão que nos dirige, portanto, saibamos usá-las para decidir o que é correto pedir. Deus está sempre onde vê boa intenção. A prece na reunião mediúnica. O Espiritismo aconselha o hábito da prece em todas as suas reuniões, não somente nas mediúnicas. A prece em conjunto tem ação mais poderosa, quando todos os que a fazem se associam de coração num mesmo pensamento e têm a mesma finalidade, porque então é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. É como as vibrações que fazemos juntos pelo planeta. A oração, nesses encontros, faz com que os presentes vibrem energias positivas. Assim, podem entrar em sintonia com Deus e os espíritos que o representam. Jesus mesmo disse: em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. E estar fisicamente reunido não é suficiente por si só. É preciso se reunir espiritualmente. E a oração viabiliza essa conexão. A prece também é capaz de alcançar os espíritos sofredores que estão próximos e ajudá-los a encontrar a paz e obter a misericórdia de Deus. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A prece intercessória é a ação de orar por outras pessoas. Jesus é o intercessor supremo e, por causa disso, toda oração cristã torna-se uma intercessão, já que é oferecida a Deus através de Jesus. Temos o dever de orar pelos outros, porém saibamos fazê-lo, especificando de forma clara quem é o beneficiário da oração e qual o problema a ser resolvido, para que a espiritualidade direcione os recursos da oração. Contudo, o templo nos orienta que devemos orar pelo mentor da pessoa em questão. Preces pelos mortos e espíritos sofredores. Os espíritos, como os encarnados, gostam de ser lembrados nas vibrações benéficas da prece. Portanto, como cristãos que somos, devemos orar pelos desencarnados, principalmente pelos espíritos sofredores, pois, ao se sentirem lembrados, ficam mais aliviados em seus sofrimentos e, portanto, menos infelizes.
A prece constitui uma grande forma que a providência nos oferece para prestar o nosso auxílio em favor dos desencarnados. Podemos chorar pelos desencarnados? Podemos chorar, é claro, mas saibamos chorar. Que seja um choro de saudade e não de inconformação e revolta. O choro, a lamentação exagerada dos que ficaram, causa sofrimento para quem partiu, porque eles precisam da nossa prece, da nossa ajuda, para terem fé no futuro e confiança em Deus. Tal comportamento pode atrapalhar o reencontro com os que foram antes de nós, porque se eles nos visitarem ou se nós os visitarmos através do sono, nosso desequilíbrio os perturbará. Portanto, mantenha a fé e o equilíbrio, orando e confiando para ajudar nossos irmãos onde quer que estejam. No próximo vídeo, concluiremos a aula com a visão da ciência em relação ao poder da oração. Até lá!